Olá amigos, vamos falar agora de coisa assim para quem tem disposição, força e talento para encarar, esculpir um jogo de violoncelo. Isso aqui realmente é um trabalho que exige muito conhecimento, perseverança, força, tempo. É a mesma coisa do violino, só que um jogo de cello já vai pesar 8 vezes mais que um jogo de violino. Gostaria de mostrar para vocês um jogo completo. Esse aqui é um lado do cello, né? Qualidade B, muito bom já esse aqui. Ele até tem um desenho assim, suave. Depois a gente vai fazer os detalhes de cada peça para vocês verem, né? Então são duas peças dessas aqui, obviamente gêmeas, né? Exatamente como se faz com violino, com viola, com contrabaixo, né? Esse aqui é o outro lado dele. Um braço, que também é uma peça bem grandinha, com uma espessura aqui de praticamente 9 centímetros, uma largura de 16, e aqui tá até desenhado como o que vai ser o braço, né? Então a maior parte da madeira não vai ser utilizada, vai poder ser utilizada para outras aplicações, né? E a gente tem as laterais. Normalmente um jogo de laterais do cello são 3 ou 4 peças. Às vezes tem uma coisinha ou outra assim que em posições onde não se vai utilizar. Então esse aqui, por exemplo, são 4 peças também muito antigas. Esses jogos que eu estou mostrando, essas peças todas, elas já têm muitos anos de envelhecimento natural, né? Os tampos que eu vou mostrar daqui a pouco tem 18, 19, 20 anos de corte. E aqui também, muito tempo, está raspado para a gente poder ver. As laterais também, a gente vê que tem essa diferença de tonalidade, porque foi, do lado de cá, por exemplo, nada foi raspado, né? Então, o jogo de laterais vai combinar perfeitamente com o braço e com o fundo. Eu vou mostrar para vocês a seguir a peça que eu acho a mais importante de todas, que é o tampo. Até vamos ouvir esse tampo cantando. Vamos ver um pouquinho essa peça fundamental aqui para a sonoridade, que é o tampo. Esses tampos são já com quase 20 anos de idade de corte. Eles são muito sonoros. Vou mostrar para vocês o que é sempre, eu não canso de repetir, né? O corte, que é muito importante. Nesse caso está dando para a gente ver bem aqui, está bem nítido. Isso mostra a idade, porque essa cor aqui recebeu luz aqui durante muitos e muitos anos, né? O outro lado dele, esse tampo aqui é de 2004, tem exatamente 18 anos. Ele está até leve, porque com tanto tempo ele já secou bastante, está bem leve. Eu vou bater nesse tampo para vocês ouvirem a sonoridade. Eu vou mostrar um tampo que tem um timbre, que é esse aqui, um pouquinho mais agudo, e depois nós vamos ouvir um outro que é bem mais grave. Isso é uma coisa que o luthier que decide. Apesar de ser um instrumento que, é claro, puxa sempre para os graves, é importantíssimo ter os graves profundos. Muitas vezes o luthier quer, mesmo assim, que o tampo soe mais agudo, e ele vai trabalhar depois toda essa parte acústica. Ouçam esse tampo aqui. Vamos ouvir o outro lado. Isso aqui é uma
uma regrazinha sempre interessante de a gente comentar, né? Porque se você segurar uma posição um pouco mais para cima, não vai soar nada, né? É sempre uma posição, qualquer que seja o tampo. Pode ser o tampo de violão, de cavaquinho, de bandolim, de contrabaixo, ou de cello, ou de violino. É 1/7 dessa distância, mais ou menos nessa região. Depois de um tempo a gente acaba já até pegando no lugar certo. Então a gente ouve aqui o tom natural dessa tampa. Vamos ver a outra, que tem, no caso do cello, apesar de ter muita gente que também gosta de linhas mais fechadas, o normal no cello são as linhas de crescimento um pouco mais espaçadas. Nesse caso aqui, a gente tem um tampo com linhas, um tampo muito bom, corte também muito radial, também da mesma idade do anterior, e um crescimento muito bom. Esse aqui tem um crescimento assim, a gente vê as linhas são espaçadas e se mantém assim o tempo todo. Ele é muito regular, né? E vejam que som lindo. Esse aqui já tem um timbre assim mais grave, mais profundo. Por isso que eu escrevo às vezes na peça que parece um sino, né? Essa aqui, aliás, eu escrevi. Um sino, ótimo sino radial, porque ela soa como um sino. Tem peças que às vezes a gente olha, são lindas, você bate e ela não soa, né? Então, uma peça dessas aqui na mão de um ótimo luthier, com certeza vai dar um instrumento sensacional. Há alguns instrumentos muito famosos, né, que tem essas características também. Então, os que fazem cópias, tal, procuram, às vezes, um tipo de madeira, o pessoal faz muito montanhana, que tem essas linhas mesmo mais espaçadas, né? Isso no violino também acontece, né? Então, essa parte que é muito importante para o cello, muitos até usam madeiras brasileiras, às vezes não tem grandes opções, né? Mas pelo menos o tampo ser desse nível, um tampo de abeto europeu. Esse aqui é da Alemanha mesmo, né? E com essa perfeição de corte, com essa idade já, né? Vamos mostrar aqui um pouquinho mais no detalhe a estrutura deste fundo, que é aquele fundo que eu mostrei há pouco, que é esse qualidade B número 20. Esse, além de ele ser realmente bonito, isso depois de trabalhado, vai ficar lindo o fundo desse cello, né? Isso tudo que está raspado aqui, isso era a parte oxidada, né, que se raspou para a gente poder ver realmente. Aqui também ele tem um crescimento bem homogêneo, né? As linhas vão mais ou menos com a mesma distância, só que no final que abrem um pouquinho. O fundo também é interessante a gente, claro, ouvir tudo, né? Mas esse aqui, por exemplo, ele é muito compacto e ele tem um timbre mais agudo. Mas, apesar de aqui ser um pouquinho diferente, muito diferente da construção do violão, né? As duas partes, o tampo e o fundo, estão conectados. O tampo sempre é a parte preponderante na qualidade sonora, né? Vamos mostrar um pouquinho as laterais. Também sempre a mesma coisa para qualquer instrumento, né? Aqui ela é muito parecida com o fundo, com o braço. De preferência, no caso da lateral, que seja realmente crescimento assim com as linhas mais próximas, né? Isso vai dar uma resistência também muito boa. O corte tem que ser também ótimo. E o braço, que é outra peça muito importante, né? Nesse caso aqui, essa peça até tem. É um flamed maple discreto, né? Essa parte aqui está desenhado aqui onde é a melhor parte para se fazer a voluta, né? Então ele tem
um corte que a gente pode ver aqui bom, não é absolutamente radial, mas excelente, né? Quase totalmente radial. E aqui também mostra, né, essa cor aqui, para ele ficar com essa cor aqui são muitos anos, né? Então, esse é o jogo. Quando a gente fala de um jogo completo, da parte de maple, o fundo, o braço, as laterais, né, bem combinadas, e o tampo de abeto. A gente também sempre tem tampos de abeto para cello avulsos, porque ou para se substituir, às vezes tem um instrumento muito bom, tem a caixa muito boa, as laterais, fundo, e troca-se o tampo para se fazer um upgrade na qualidade do instrumento, ou, como eu falei, com às vezes uma madeira mais simples, mas aí se coloca um tampo de primeira. Então eu espero ter mostrado algo de interessante para vocês. Tem muita gente que está começando agora, estudando, fazendo cursos, e a gente conversa muito com esse pessoal, eles querem conhecer, entender como é. Então o objetivo desse vídeo é muito esse, a gente mostrar as partes, as coisas que eu pelo menos aprendi com os luthiers, que são as mais importantes, coisas que a gente tem que, desde o primeiro instrumento, observar, corte perfeito, essa série de detalhes, né? Então, para vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal, se gostaram, façam a inscrição no canal, ativem o sininho, vocês vão estar recebendo nossas informações, nossos vídeos, todas as novidades sempre, tá bom? Muito obrigado, um abração.